Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou o Darwin Valente e que o Brasil é campeão em acidentes de trânsito, todos nós estamos cansados de saber. As manchetes dos jornais mostram os problemas resultantes desses acidentes todos os dias. E não é que a Justiça de Barbacena, conhecida cidade do estado de Minas, acolheu a defesa de um motorista de ônibus que atropelou e matou um motociclista, pois ele alegou no tribunal que a pena de 2 a 4 anos, além da suspensão da carteira para dirigir, não poderia ser aplicada a ele, porque isso inviabilizaria o seu sustento e de sua família como motorista profissional. Ao analisar o caso, a Justiça Mineira concordou e autorizou o motorista a continuar dirigindo. Um absurdo, diriam alguns. E o Ministério Público lá de Barbacena também achou isso. Tanto que recorreu da sentença e o caso, que aconteceu em 2004, foi parar no Supremo Tribunal Federal, que atuou para recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Numa sentença que foi aplicada na última quarta-feira desta semana, o Supremo Tribunal Federal confirmou que o motorista profissional condenado por homicídio culposo pode sim ter a sua carteira nacional de habilitação suspensa e ser impedido temporariamente de dirigir. Por unanimidade, o plenário do STF entendeu que a medida não ofende o direito constitucional ao trabalho. Muito pelo contrário. No julgamento, os ministros seguiram o voto do relator proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eles entenderam que o direito constitucional ao trabalho não é absoluto e que a medida de suspensão da habilitação é uma forma de individualizar a pena para punir adequadamente cada crime cometido. Abre aspas para o ministro Barroso. O Brasil é um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito, embora tenha havido uma paulatina redução nos últimos anos. A pessoa fica impedida de dirigir, mas não de trabalhar, fecha aspas, disse Barroso. Seguiram o voto do relator os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e o presidente Dias Toffoli. No final da sessão, Toffoli disse que o julgamento foi um dos mais importantes já realizados pela Corte. Afinal, caso a decisão não fosse essa, poderia se abrir um precedente terrível para aqueles que matam impunemente no trânsito do nosso país. E as mulheres de Mogi vão ser incentivadas a participar da política. O movimento político suprapartidário denominado Vamos Ocupar a Cidade vai realizar amanhã, sábado, entre 1h30 e 5 horas da tarde, na Câmara Municipal de Mogi, um encontro especialmente voltado para as mulheres. A reunião, que terá as presenças das vereadoras paulistanas Soninha Francini, aquela que trabalhou durante muito tempo como jornalista na ESPN, canal de televisão voltado para os assuntos do esporte, e ela que pertence ao Partido Cidadania. E junto com ela vai estar Janaína Lima, do Novo. E ambas irão relatar as suas experiências de vida profissional e política, além de ressaltar a importância da presença feminina na vida pública e nas decisões de uma cidade do porte de Mogi das Cruzes e de tantas outras. Outras convidadas farão parte da mesa de debates na Câmara. A influenciadora digital Juliana da Mata, a gestora de negócios do Sebrae Cristiane Bento e a especialista em desenvolvimento de líderes e empreendedores Fabiane Souza. O setor feminino do Vamos Ocupar a Cidade, esse movimento que tem entre os seus idealizadores o vereador Caio Cunha, ainda no Partido Verde, informa que deseja despertar no público feminino de Mogi maior interesse pela participação na política e também nas
eleições futuras. Afinal, os partidos políticos da cidade estão enfrentando hoje sérias dificuldades para compor a cota de mulheres exigida para a montagem de suas chapas de candidatas a vereadoras. A participação feminina já foi muito maior em Mogi, que já chegou a ter 4 mulheres em um só mandato dentro da Câmara Municipal, ocupando cargos de vereadoras. Hoje, a vereadora Fernanda Moreno, do PV, é a única mulher entre os 23 integrantes do Legislativo. Só para lembrar, o evento será amanhã, sábado, a partir das 13 horas, na Câmara, e a entrada é liberada para mulheres e para os homens também, afinal, não vai se tratar de uma reunião do Clube das Luluzinhas. E vamos a mais uma da política, ainda sobre as eleições de outubro. Eu conversei ontem à noite com um aliado de primeira hora do prefeito e virtual candidato à reeleição, Marcos Melo. E ele me disse que Melo reagiu com absoluta naturalidade às estocadas do ex-prefeito e deputado federal Marco Bertaioli no início dessa semana, quando então ele disse que o seu partido, o PSD, deverá lançar candidato a prefeito e citou os vereadores Antônio Lino e Edson Santos como possíveis candidatos e até admitiu voltar à cidade para novamente concorrer à prefeitura. Eu já emiti minha opinião a respeito desse assunto na última segunda-feira, quando o deputado disse tudo isso numa entrevista à jornalista Marilei Schiavi. E enquanto alguns aliados de Melo chegaram a reagir com o fígado às declarações de Bertaioli, se irritando com aquilo que disse o ex-prefeito, o atual e candidato à reeleição não se alterou e chegou a exortar a todos de que política é assim mesmo e que ele pretendia continuar conversando para manter o seu grupo unido. Vale lembrar que em recente entrevista concedida a este podcast Informação, Marcos Melo fez questão de incluir Bertaioli em seu grupo político, classificando o atual deputado federal como, abre aspas, um grande amigo, fecha aspas. Um sinal que confirma as informações de seu aliado é o fato de Melo não ter alterado sua agenda após as declarações de Bertaioli. Na mesma segunda-feira à noite, ele participou de uma concorrida reunião do seu partido PSDB com o cientista político Rubens Figueiredo e candidatos na Vila Oliveira. Na quarta-feira à noite, encontrou-se com moradores do Jardim Camila para ouvir as reivindicações deles em relação a problemas existentes no bairro. Manter o grupo unido é o mote que vem sendo usado pelo atual prefeito para incentivar seus aliados após as inesperadas declarações de Marco Bertaioli. Aliás, as declarações do deputado do PSD de que Antônio Lino e Edson Santos poderiam ser os candidatos a prefeito do partido nessas eleições só fizeram crescer a fila de eleitores à procura de algum tipo de ajuda nos gabinetes dos dois políticos. A maioria dos visitantes se mostrava pronta para votar em qualquer dos dois, desde que lhes fosse garantido algo em troca, especialmente um emprego, por exemplo. E por falar em emprego, Mogi das Cruzes deverá sediar no próximo mês de março a Feira do Emprego. O evento será promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que já está mobilizando as empresas da cidade e também as agências de emprego. A ideia é que o evento sirva para colocar a parcela da comunidade mogiana que está desempregada em contato com vagas existentes em diferentes segmentos do mercado de trabalho em Mogi das Cruzes e até na região. Além disso, a Feira de Emprego pretende disponibilizar oportunidades para que pessoas desempregadas possam aprimorar seus conhecimentos e possam também se capacitar um pouco mais para melhorar suas condições de disputa no concorrido mercado de trabalho. Mas, como nesse nosso país tudo ainda continua acabando em festa, para terminar a nossa participação de hoje, vamos falar um pouco de carnaval. Afinal, hoje é sexta-feira,
O carnaval acontece na próxima semana e Mogi, pela primeira vez nesses últimos anos, vai abrir espaço para que 16 blocos carnavalescos possam desfilar pelas ruas da cidade. O prefeito Marcos Melo concordou em liberar os espaços para os foliões, mas está exigindo cuidados especiais dos guardas municipais na manutenção da segurança e no trabalho de evitar exageros de parte dos carnavalescos mais animados. A guarda deverá monitorar de longe a saída dos blocos e só intervir em casos de abuso à tranquilidade e sossego dos mogianos. A polícia militar também deverá ajudar a manter a cidade segura. As duas corporações poderão contar também com uma ajuda importante. As centenas de câmeras espalhadas por toda a cidade, além de câmeras móveis que estarão funcionando excepcionalmente para ajudar no monitoramento e a passar informações sobre eventuais anormalidades para o policiamento. Mas a julgar pelas expectativas dos blocos, o Carnaval de Rua deste ano, que terá uma noite para o desfile das escolas de samba na Avenida Cívica, terá também muita alegria e a confraternização como as principais bandeiras dos foliões em geral. O bom humor da festa já está espelhado nas denominações das agremiações que irão para as ruas de Mogi das Cruzes. Entre os blocos que estarão participando do Carnaval de Rua, haverá grupos como Nem Madame Nem Santa, o Bloco dos Frenéticos, a Banda Algazarra, o Bloco Mogi das Queens, o Entrudo da Vó, o Bloco do Come Quieto, o das Caboclas e dos Bonecos Gigantes e vai por aí afora. Até o Bloco Los Crioulos e o Bloco Sem Freio, assim como o Bloco do Gonzagão, vão estar nessa festa que promete muito. E é bom todos irem se preparando para cair na folia neste carnaval, que de alguma forma deverá reviver os bons tempos do que calor e do que frio, grupos que marcaram época e arrastaram muita gente para o carnaval de rua de antigamente, aqui de Mogi das Cruzes. Um grande abraço e um bom final de semana a todos. Espero contar com a audiência novamente de todos vocês na próxima segunda-feira e até lá, se o internauta desejar acompanhar comentários anteriores feitos por nós no podcast Informação, basta acessar o podcast no site do Jornal O Diário pelo endereço eletrônico www.diariodemogi.inf.br. Até segunda, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!